Fala, concursando! E aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas à nossa live Fala, concursando de hoje, a nossa live mentoria. Sempre aqui com ex-alunos do Método da Profice, alunos do Método da Profice e também alguns seguidores, né, escolhidos, selecionados para estar aqui para fazer essa live mentoria comigo, para falar sobre as suas dificuldades nos estudos e juntos traçarmos umas estratégias para melhorar o seu desempenho. E hoje tenho a grande alegria de ter aí na nossa live participando aqui a Isabela Brandão de Cuiabá, uma das minhas primeiras alunas do Método da Profice, que estuda para concurso de Ministério Público. Ah, cuidado com ela, gente. Cuidado com ela. Bom, eu vou adicionar ela aqui. Isa, já te mandei aí, aceitei ali o teu pedido. Aê! Oi, Ju, tudo bem? Ai, tudo bem? Muito obrigada, tô morrendo de saudade de ti. Quanto tempo a gente não se vê. Que bom te ver. Obrigada por ter aceito esse convite depois de tanto tempo, né? Muito obrigada por não ter esquecido da tia Ju aqui. Nunca. Nunca. Bons hábitos, a gente nunca esquece. Ah! E aí, como é que tá aí em Cuiabá? Fresquinho? Tô Fresquinho! Tá de casaco? Delícia! Um sol para cada habitante. Um sol para cada CPF. 40 graus na sombra. Cuiabrasa nunca decepciona. Não. Saudades de Cuiabá, hashtag, só que não saudades nunca. de... Ai, aí esses dias eu vi uma reportagem sobre o véu da noiva, né? Aquela cascata lá da Chapada dos Guimarães. Só isso aqui, né? Que tava sumindo. Sim, muito triste. Que eu levei meus afiliados lá para conhecer a Chapada dos Guimarães, para ver a cachoeira, né? E foi nessa época, né? Foi em setembro. Me lembro que foi 2010, que foi horrível. Eu não sei se foi 2010 ou 2011. Teve um ano que foi pior do que o outro. Acho que foi 2011. E que tava assim, maciço de poeira, feíssimo, né? De fumaça, e tava muito, muito seco. Ficou, sei lá, uns 9 meses sem chover, quase. E não sei, pra mim parecia 3 anos que não chovia. Choveu essa noite. Faziam 2 meses que não choviam, choveu essa noite. Olha só, não tá tão ruim, não tá tão ruim. Pode piorar. Teve um ano aí, não sei se foi o primeiro ou o segundo ano que eu morei aí, que foi de março até outubro sem chover. E eu que sou uma pessoa que amo chuva. Eu gosto de um dia bonito assim também, mas eu amo chuva. Eu sonhava com chuva. É uma gaúcha mesmo. Mas bah. Então, Isa, se apresenta um pouquinho pro pessoal. Fala para que concurso você está estudando, quanto tempo você está estudando. Fala um pouquinho só para o pessoal te conhecer. Meu nome é Isabela, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, eu sou assessora no Tribunal de Justiça aqui há 8 anos. Eu estudo para o concurso do Ministério Público, eu estudo ininterruptamente há quase 3 anos, né? 2 anos e mais um pouquinho. E eu comecei estudando aleatoriamente, assim, tiro para todo lado, prova que viesse. E depois que a gente fez a monitoria, eu senti bastante diferença no método de estudo. E também na organização, no desempenho e tudo mais. Uhum. Fala um pouquinho pro pessoal como que a gente se conheceu. A gente se conheceu, eu era estagiária da Ju, ela era advogada do Banco do Brasil na vida passada, antes de ser procuradora fina do estado, linda e loira. Ela era advogada do Banco do Brasil e eu fazia estágio com ela. E nós tivemos uma afinidade meio que imediata, porque ela é uma mulher incrível, dedicada, excelente profissional, perseverante, estudava, trabalhava o dia inteiro e estudava e estava sempre motivada e tomava porrada e dava 2 de volta. Então, assim, foi de estagiária, nós viramos amigas e depois ela virou minha mentora. Ela é uma mentora de vida, na verdade. E ela virou mentora de estudos também, por que não? Nos conhecemos no estágio para uma amizade para a vida.
Gente, eu já falei da Isabela várias vezes aqui no Instagram, vou revelar. Eu sei, oi Carolzinha, tudo bem? Eu sei que vai rolar uns ciúmes aqui, mas a Isabela é a minha famosa preferida Emily, gente. A minha Emily favorita, porque eu sempre esqueci o nome dela. Gabriela. Eterna Gabriela. Normal. Ela era minha Emily favorita. Ela foi a minha primeira estagiária que tocou o meu coração. Era minha mão, meu braço direito, meu braço esquerdo. E ela me ajudou muito a me preparar para a prova oral. Né, Verdade. Isabela? Como é que a Sim. gente se preparava para a prova oral? Fala. Eu perguntava, você respondia e eu avaliava. É o poste mijando no cachorro. Sim, gente, ela me ajudou muito, né? E eu sempre Verdade. recomendo isso, né? Utilize pessoas que estão estudando para concurso, né? Suas amizades, assim, para se Eu estudava ajudar. para OAB, lembra? Eu estudava para Sim, OAB e você treinando para prova oral, então a gente estava lendo e procurando, e aí a gente perguntava e respondia. era um momento, né? Ela era minha estagiária, então quando ela era a minha banca, quando ela me tomava, era o momento da revanche. Sim, Era o momento da revanche. A gente aprendia muito, né? Eu mesma aprendia muito, né? Porque às vezes com a resposta vinha algumas lições de moral, né? E eu acho que era uma troca sempre mútua de conhecimento. E eu acho que foi algo, com certeza foi algo fundamental, assim, ficar trocando, né? Trocando de papel e fazendo treinando perguntas e respostas com alguém que também estava estudando, né? Com alguém que também estava ali no momento. Então, acho que foi algo muito legal. Mas me conta um pouquinho, antes da gente fazer a mentoria, né? Antes da gente fazer o processo de coaching, o que tu vê que tu fazia de diferente antes dos teus estudos que não estava dando resultado? bom, primeiro, um momento de sinceridade. Eu só estudava o que eu gostava. Ninguém gosta de tributário, ninguém gosta de empresarial. Então, eu, Olha aí, gente. Isso é verdade. E eu isso é só um grande. estudava o que eu gostava e só fazia o que eu gostava também, porque ninguém gosta de ler lei seca. Então, e Olha aí, aí eu sabe que tinha tem umas o pessoas mesmo que gostam até. resultado. Né? Eu tinha mais ou menos um desempenho melhor nas matérias que eu tinha mais afinidade, um desempenho irrisório nas matérias que eu tinha mais dificuldade, e aí eu falava, não sei essa merda, também não vou aprender. Óbvio que Olha isso aí. não me levava em lugar nenhum. Isso é muito interessante. E eu também, antes de te conhecer, antes, né, que de fato, na época que tu era minha estagiária, foi quando eu realmente comecei a estudar dessa forma que eu ensino, de forma planejada, né, que eu comecei a focar numa carreira só, parar de ficar dando tiro para tudo quanto é lado, e estudar todos os dias, né, as matérias que estavam planejadas, né, porque eu também fazia isso, né, antes de me tornar advogada do Banco do Brasil, cara, minha matéria preferida, ever, na verdade era mais de uma, né? Mas era constitucional e administrativo. E se deixasse, eu passava a semana inteira estudando só constitucional e administrativo, sabe? E eu realmente, e a gente fazia isso, quais que eram, e a gente se engana, porque, no meu caso, eram as matérias de maior peso, né? E mais complexas e tal, e a gente se engana achando que tá fazendo a coisa certa, né? Quais que eram as matérias que tu mais gostava, que tu ficava estudando só elas? Constitucional e processo penal. Olha aí. Penal também, material. É. E como que tu começou a aplicar o método nesse sentido, assim? O que fez diferença? Como é que tu fez o teu planejamento? Começou com um hábito seu, planilhar a vida. Uma das coisas mais importantes, na verdade, é a organização, é a gestão do tempo e Uhum. obedecer o planejamento. Então, uma das grandes mudanças foi essa, foi fazer um planejamento, visualizar o planejamento e obedecer o planejamento
e ver o quanto eu acertava e errava dentro do planejamento. Isso é uma coisa que me serviu para o estudo, que me serve para o trabalho, que me serve para a vida pessoal, que me serve para dieta, que me serve para exercício. Fazer um planejamento e seguir o planejamento e planilhar a vida mudou muito para mim. Ai, que legal isso. Isso foi uma coisa que realmente eu vejo, né? O quanto as pessoas mudam as atitudes quando elas começam a fazer isso. Para mim também foi um divisor de águas. Quando ela fala planilhar a vida, gente, é que assim, não é só, né? Claro que o mais importante, a gente faz o planejamento dos estudos, né? Dividir as matérias, colocar ali o que tu vai estudar que tal hora, tá. Só que muitas vezes, e um grande erro que eu vejo, né, dos padronizados, feitos iguais para todo mundo, né? Que eles não levam em conta a rotina da pessoa. E aí fica naquele planejamento lindo, maravilhoso, com 300 coisas ali, só as coisas de estudo. Só que a pessoa tem toda uma outra vida. A vida não é só estudar para concurso, na maioria das vezes, né? Na maioria, mais de 60%, 70% de vocês que estudam para concurso trabalham, assim como eu trabalhava 8 horas, né? Isabela também trabalha 8 horas. Com sorte. Hã? Com sorte. Com sorte! Ainda tem isso ainda, né? Bom, e a gente, e quando faz esses, se tu fizeres o teu planejamento, né? Os seus horários de estudo, só os horários de estudo, tu esquece de acrescentar os teus outros compromissos. Esquece de acrescentar teu horário de trabalho, esquece o detalhe que tu vai chegar do trabalho e não vai abrir o computador e já começar a estudar, ou abrir o livro e já começar a estudar, não, né? Tu vai chegar, tu vai estar cansado, tem aquele tempo, tu vai tomar um banho, tomar um café, alguma coisa, e depois tu vai começar a estudar, né? E tem os outros compromissos, tem academia, tem tempo, né, com a família, tem tempo com o Tiagão também, né? Eu sempre lembro, as pessoas fazem planilha. Aí, assim, ó, estudo, trabalho, academia e alguma coisa lá e tal. Aí eu pergunto, tá, mas não tem um namorado, não tem um marido, não tem um filho, não tem uma namorada? Ah, tem. Tá, e cadê aqui? E cadê a pessoa aqui? Assim, não é que a pessoa faça, né? A pessoa realmente, assim, esquece de colocar os momentos de lazer e não é que ela não vai fazer. Ela vai fazer, porque o nosso corpo precisa descansar, porque a gente precisa, né, realmente, né, relaxar um pouco. Embora, às vezes, eu esqueço disso. Mas, mas quando a pessoa não coloca no planejamento, e ela vai acabar tendo que fazer, ela vai acabar fazendo o quê? No que ela tinha programado que ia estudar. E aí, geralmente, faz aonde, né? Quando bota ali direito financeiro, né, direito empresarial... Aquelas matérias que a gente odeia, aquela matéria ali vira um momento de lazer. E aí, isso é um processo de sabotagem, né? E quando a gente faz planejamento, a gente consegue enxergar o que a gente não vai estudar todo aquele tempo, né? E aí, realmente, já programar isso para que aquelas matérias daquele momento que é evidente que a gente não vai estudar e a gente colocou que a gente vai estudar, não fiquem prejudicadas, né? Sim. E o que mais, assim, quanto à forma de estudar, assim, né? Como que tu estudava de alguma forma diferente antes, que depois do método tu mudou, que tu viu que teve resultado? Antes eu só lia doutrinona, pesada, assim, daquelas de usar para fazer voto. E demorava para a matéria avançar. E não fazia... Lei seca, era eu para um lado e ela para o outro. E exercício eu fazia assim, em frente. Errou, acertou e vida que segue. Então eu sentia que eu andava para frente sem sedimentar o de trás. Tinha vezes que eu olhava no Bonita essa frase, hein? Bonita essa frase. Eu não sentia que eu andava para frente sem sedimentar o de trás. Brandão, Isabela. Não, mas assim, você quer ver um trem que eu ficava possessa? Eu entrava no que concurso e errava 2, 3 vezes a mesma questão. Quer dizer, ficou 0 daquilo, né? Então, depois do método, que inclui a sedimentação, que inclui a lei seca, que inclui o exercício, que inclui revisar o exercício, que inclui a revisão do final de semana. Achou que eu tinha esquecido da revisão do final de semana, Brasil? Não esqueci. Isso me ajudou a sedimentar e a melhorar o desempenho. Porque não adianta, volta para minha filosofia, não adianta andar para frente se não sedimentar o de trás, porque no fim eu sabia as mesmas coisas e não sabia as mesmas coisas também.
Então, com a organização e com a inclusão de todos os métodos, inclusive a famigerada lei seca, a revisão dos exercícios, a revisão das anotações no final de semana, para puxar aquilo de novo na cabeça, acabou que eu consegui sedimentar o conhecimento. Olha que interessante isso, né? E aí, pessoal, né? Quando eu vejo que ultimamente, né, as modas aqui no Instagram, as modas dos concursos, né, falando para as pessoas fazerem umas baterias enormes de exercícios, parece que estudar para concurso se resumiu a fazer exercício. Eu fiquei pensando, nossa, gente, eu envelheci quantos anos, quanto tempo passou da minha época que eu estudava para concurso público e agora, porque na minha época não é assim, não, gente. Aí, e aí as pessoas ficam falando exercício, exercício, exercício. Ah, faça 200, faça 1000 exercícios. Só que assim, quando a pessoa faz uma bateria de um número gigante de exercícios, ela só faz o exercício, né? Como a Isabela estava falando, né? Faz exercício, acertou, acertou, errou, errou. Se acertou no chute, comemora, mas depois nem sabe, né, por que acertou a questão, né? E mais importante do que a quantidade sempre é a qualidade. Tá? Tanto da quantidade de páginas, da quantidade de coisas que você estuda, quanto a quantidade de exercícios. E principalmente a quantidade de exercícios. Por quê? Porque o exercício ele é fundamental para você consolidar a sua aprendizagem, tá? Mas ele só vai servir para consolidar a aprendizagem se você corrigir ele, se você entender duas coisas, entender por que você acertou, né? É importante entender por que acertou, porque às vezes quando acerta no chute, tem que aprender com chute também, né? Tem que aprender com chute. E quando erra, você tem que ir atrás do erro, tentar entender por que errei, por que errei de novo, por que errei pela 10ª vez de novo. Né? E fazer essas anotações, né? O caderno de erros, né? Ou fazer lá estudo de provas, não sei que nome que tu dava para essas anotações das correções dos exercícios. Isso, correção de exercício. Correção de exercício também é um bom nome. Né? Eu comecei a me concentrar em fazer a quantidade de exercícios que eu tinha à disposição. Porque às vezes eu me propunha fazer 50 exercícios. E mais cansado, mais pesado, menos pesado, chegava num número X, eu não aguentava mais ler e eu resolvia. Tanto faz por quê? Só clicava numa letra. E se a gente não consegue parar e fazer essa meia-culpa de que não está aprendendo, não evolui. Às vezes é melhor fazer menos exercício e prestar atenção no que está fazendo do que um número X fechado dessas listas que você falou. Muito legal. E com relação às técnicas de concentração e técnicas de memorização, o que tu conseguiu utilizar do método, como que tu fazia, né, que tipo assim de técnica que tu adotava? Cores me ajuda muito. Para memorização, para visualização, para organização, voltar nos destaques, era um que eu gostava muito. Memorização, assim, fazer esqueminha com letrinha, palavrinha, frasezinha, fazer mapa mental. Eu gosto muito, assim, eu tenho um monte de folha de rascunho que eu faço mapa, puxa seta, cada um. A imagem me ajuda a fixar. É um dos métodos que eu mais gosto, é fazer esquema em quadro, colorido e olhar. E ter aquilo visual, assim. Eu tenho um mural aqui atrás, depois do mapa, do outro lado tem um mural, que ficam os mapas das minhas prioridades. Olha só, acho que a tua forma de aprendizagem era digital, né? Muito, Se eu não me engano. No método da Provis, né, gente, tem o teste de forma, tem tanto o teste de perfil comportamental, né, e a Isabela é a típica analista, a pessoa mais calma, mais centrada, que gosta dos detalhes, né, são geralmente pessoas muito inteligentes, né, que têm um medo enorme de errar, querem fazer tudo certinho, e tem também o teste de forma de aprendizagem, né? E são 4 as formas de aprendizagem: o visual, o auditivo, o sinestésico e o digital. O digital é um pouco mais complexo, né? Porque ele envolve, né, as outras, ele absorve um pouco das outras formas de aprendizagem também. E ele tem essa necessidade de entender a coisa, entender o completo, né? Entender o todo
para conseguir entender o menor, né? Ou seja, aquela necessidade de esquematizar, estruturar tudo que tu está estudando, organizar de forma lógica o que tu está estudando para conseguir compreender as partes, né? Explicando assim o que seria o método digital é isso. Então, essa necessidade de colocar no papel, essa necessidade que ela falou ali, de escrever, de rabiscar, de organizar as ideias, né? Essa é uma necessidade. Então, é muito importante a gente saber a nossa forma de aprendizagem para conseguir explorar essa nossa capacidade, essas nossas necessidades, para conseguir estudar e memorizar, né, com mais qualidade. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Puxa aí. E com relação às revisões, né? Como que tu fazia as tuas revisões? Com as anotações da semana. Chegava no final de semana, tudo que eu juntava em cima da mesa de anotação, dava aquela geral para poder engavetar, para poder olhar depois lá pro fim do mês, dali 2 meses, quando eu fazia um compiladão. Eu estudo com rascunho em volta para fazer, dar aquela anotada e tal. E chegava no final de semana, eu juntava todos os rascunhos, dava aquela geral e guardava na pasta. Olha só, que legal isso, né? Essa necessidade de rabiscar, né, deve ter pego de mim, né? Porque... E isso, gente, é uma forma, né, de processamento da informação, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas é sempre bom repetir, né? Que ler não é estudar, né? A gente fica só lendo, a gente não memoriza, né? E estudar, né? Estudar para concurso público, você tem que ativar, você tem que trabalhar a sua memorização de longo prazo. Eu falo sempre isso várias vezes, né? E muitas vezes, né, eu ensino algumas formas de externalizar, falando e também escrevendo. Você fala. Eu falo pra caramba. Meu perfil é comunicador, não é analista. Não é? Bem longe. Aliás, éramos uma dupla perfeita, né? Porque sim, você fala, eu escrevo. 2 analistas, a coisa empaca. 2 comunicadores, a coisa empaca também, porque eles falam demais. Agora, um comunicador, um analista, Ai, só não é bom para casamento, gente. Para casamento não dá muito certo, não. Mas então, voltando ao assunto sério. O que é essa necessidade que ela tinha de escrever, né? Você absorve, recebe a informação quando está ali lendo, e aí você faz o processamento da informação, e quando você faz um rabisco, vai escrevendo, nem que seja já de forma, né, organizada, ou mesmo só escrevendo para te ajudar a raciocinar, para te ajudar a processar a informação, e isso você está ativando, né? Isso é o que eu chamo a gente tem o input de informação, aí faz o processamento da informação e tem o output, que é quando a gente externaliza, ou seja, a gente coloca com as nossas próprias palavras o que a gente acabou de estudar, né? É exatamente isso que tu fazia. O de falar, tu falava, não? Não. Não é meu forte. Aqui, ó, a André botou uma pergunta. Qual a melhor forma de fazer os resumos? Escrito à mão ou se pode digitar no computador? Eles se equivalem? Como que tu fazia, Isabela? E tu fazia resumos ou tu fazia mais esquematizações? Eu gosto mais à mão, porque eu sinto que eu preciso da escrita. Minha letra é horrorosa, eu sou super desorganizada, mas eu preciso escrever à mão. Parece que eu ler no livro e digitar no computador não tem a mesma fixação do que a escrita manual. Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que isso é pessoal. Eu tanto escrevo frase, quanto faço desenho, quanto faço gráficozinho. Não tem frases completas de anotações, de conclusões, de eu entendi isso dessa forma, principalmente em matéria que eu tenho mais dificuldade. Eu tenho necessidade de elaborar um raciocínio. Coisa que é mais só puxa para a memória, é só uma palavrinha, é só um risquinho, é só um artigo. Tem, por exemplo, penal e processo penal, que são matérias que eu tenho muita afinidade. Se eu escrever o número do artigo no papel, já vem tudo junto de uma vez. Eu não preciso escrever uma conclusão. Agora, um processo civil, que é uma matéria que está um pouco mais distante do meu cotidiano, às vezes eu preciso puxar um raciocínio mais completo. Olha só, aqui o Júnior botou, eu penso assim também. E não é algo pessoal, não é uma impressão pessoal tua, né? Tem uma explicação
neurológica para isso, assim, sabe? Explicando leigamente, né? Quando você as pesquisas indicam, né, os livros que eu leio, que quando você escreve à mão, você ativa recursos cognitivos que não são no seu cérebro, né? E mais áreas do cérebro são ativadas, envolvidas no processo de aprendizagem, que há áreas que não são ativadas quando a gente digita, tá? Isso vem da evolução do nosso cérebro, né? Porque a gente escreve há mais, né? A espécie humana escreve há mais tempo do que digita, né? Embora muitos já tenham nascido digitando, né? Mas a explicação é essa, né? Maior número de áreas do cérebro ligadas à aprendizagem são ativadas quando a gente está escrevendo, tá? E sim, o que eu indico, respondendo a pergunta da Andrea, é que seus mapas mentais sejam sempre feitos à mão, seus mapas mentais, suas esquematizações, as suas anotações no livro, sempre, né, sejam feitas à mão. Quando a gente faz no computador, tem dois perigos, né? Muitas vezes no computador, às vezes a gente começa só a copiar e colar, né? Ou Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, né? Dependendo de onde você estiver copiando, ou você começa só a olhar e digitar, olhar e digitar. E nesse olhar para o que está copiando e digitar, meio que o cérebro meio que desliga. Vai dizer que a gente não viaja quando a gente está só digitando, copiando alguma coisa, né? O cérebro desliga, a gente está pensando em qualquer outra coisa, mas não está ali matutando, pensando no que a gente está digitando. Esse é um Parece risco. que construir dói, assim, e chegando às conclusões e construindo elas, parece que é mais... Isso, e essa demanda maior de energia se chama memorização de longo prazo. Está consolidando bem a tua memorização, já está gravando bem na memória, etiquetando bem as informações para quando tu precisar na prova, tu conseguir, né, o cérebro conseguir resgatar elas na hora, né? Não demorar tanto para resgatar as informações. E a única coisa que eu temo, né, em falar para vocês fazerem tudo à mão por exemplo, quem ainda está assistindo videoaulas, as anotações de videoaulas, tá? Porque, por exemplo, se você anota muito, como eu anotava muito bem, só que a minha letra sempre foi um horror, né? Isabela não entendia nada do que eu escrevia, né? Testemunha. Até hoje eu recebo, né? Esses dias eu recebo áudio, né? Hoje em dia a gente não se vê mais, né? Porque, enfim, estamos em teletrabalho. Áudio dos analistas, né? Agora tira foto do bilhete, né? E manda assim, doutor, o que está escrito aqui? Eu passei anos fazendo caligrafia e eles não conseguem ler a minha letra. E não vou conseguir nunca. No concurso foi pior. Durante o concurso a minha letra se acabou, né? Era praticamente um negócio psicografado. E aí, justamente, por dois motivos. Um, porque eu já não estava mais entendendo a minha letra. E dois, porque eu tive uma tendinite de tanto escrever e eu tive que engessar a mão. E aí eu comecei nas aulas a levar o notebook, né? Na época eu tinha que ir na aula, né? Coisa, né, antiga isso. E aí eu comecei a digitar. Então, e digitar nas aulas, para mim, foi por isso. Primeiro, porque eu já não entendia a minha letra. Segundo, porque era muita coisa. E terceiro, vai chegar um momento que você vai ter anotado muita coisa, já vai ter passado o tempo, e você vai, por exemplo, tá fazendo questões sobre um assunto, e você quer ter acesso na hora de corrigir ali. Não, mas eu me lembro que na uma aula o professor falou tal coisa. E aí você quer ter um acesso rápido àquilo. E se você for para suas anotações em caderno, vai ser difícil de achar isso. Ainda que você seja super organizado, você vai levar um tempão para você achar qual aula, onde que estava escrito aquilo. Agora, se você começar a fazer as suas anotações de aula no computador, e aí salvar com as pastinhas direitinho, né? Uma pasta para cada matéria, identifica bem as aulas, não faz assim, já fiz muito disso, aula 1 de processo penal, aula 2 de processo penal, não! Aula 1, processo penal, inquérito policial. Aula 2, ação penal. Etiqueta, salva com o nome direitinho, para quando você precisar fazer uma revisão das suas anotações, né, você conseguir pesquisar isso rápido no computador. E aí as anotações na mão não vai ter esse benefício, né? E também troca de material e tal, é sempre bom ter isso. Isso sempre foi uma moeda de troca bem legal para mim, também para receber e também para
emprestar minhas anotações, né, para os meus colegas, enfim. E só com relação a isso, tá? As anotações de aula, eu acho que chegam, como se for carreiras jurídicas, é muito conteúdo, é muita aula. Vai ser um bom tempo você estudando e fazendo suas anotações. Então, assim, para anotações de aula, pela quantidade, pela necessidade de você muitas vezes procurar essas anotações, aí eu diria que você pode fazer no computador, né? Porque realmente vai ficar mais fácil para consultar, né? E dependendo da letra vai ser aquela coisa. E aí você sempre tem um material para ajudar algum colega e quando você precisar, você vai ser ajudado também. Mas os mapas mentais eu não abro mão de que sejam feitos à mão e as anotações também, né, do livro, as perguntas, as respostas, né, como a Isabela falou, é muito importante que você faça à mão mesmo. Ai, acho que era isso. Tem mais alguma coisa, mais alguma dica que tu queira dar pro pessoal aí? Mais alguma coisa que tu tenha aplicado, que tu acha que realmente foi um diferencial nos teus estudos? Olha, o que eu acho, sinceramente, que é um diferencial em manter a constância é levar com leveza. É o dia que tá cansado, reconhecer que hoje eu tô cansado e vai render menos. Hoje eu tô... E ter os dias mais dispostos. Hoje eu tô disposto, vou tocar um pouquinho mais. E levar com calma, levar com leveza, porque o processo gera ansiedade, é inevitável. Então, se a gente não conseguir trazer um pouco de calma para isso, fica inviável. E aí a gente acaba que morre no meio. Só. Então é isso, pessoal. A dica de hoje, né? Aliás, 2 dicas de hoje, né? A primeira, né? Não adianta andar para frente sem sedimentar, sem sedimentar atrás. Gostou dessa, né? E a segunda dica é não morra no processo, não morra no meio do caminho. É ótimo isso, né? E é muito lindo ver tu chegar a essa conclusão, né? Porque a gente demora para ter essa conclusão sozinha, às vezes a gente... O chicotinho é muito forte, né? A gente se compara muito aos outros, a gente quer resultado rápido, e aí às vezes a gente pesa a mão e aí se perde no processo, né? Eu acho que realmente levar com leveza é uma boa dica aí para quem está aí nessa jornada. Acho que sim. Então tá, minha florzinha, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada por essas dicas maravilhosas que tu falou pro pessoal. Gente, Isabela é um exemplo, minha Emily favorita, um exemplo de estudante, um exemplo de estagiária, um exemplo de servidora, um exemplo de amiga. E sabe que eu torço muito pelo teu sucesso e tô sempre aqui na torcida. Tá ótimo. Foi muito bom te ver. Fico muito feliz em te encontrar mais uma vez. Você é uma inspiração para todo mundo. Ai, obrigada, querida. Grande beijo. Um beijo, dia, quando Ju. tiver bem friozinho em Cuiabá, aí eu vou te visitar. Ah, claro. Acontece sempre. Pode vir. Fica tranquila. Então vem pra cá pra gente pegar mais. Tá mais fácil. Sabe que eu consigo emagrecer em Gramado, gente. Ai, Deus me livre ser sua amiga mesmo, viu? Olha. Ai, um beijo, querida. Um beijo, Tchau. Ju. Fica com Deus. Tchau, pessoal. E vamos lá. Só reforçando o convite, tá? Hoje tem live às 19 horas e hoje está liberada a aula 1 do projeto Futuro Aprovado, tá? Se você não se inscreveu ainda, o link tá lá na bio. A aula 1 tá liberada. Nessa aula eu falo sobre o ciclo vicioso da reprovação, tá? Então assiste lá para você perceber se você está nesse ciclo vicioso e para você aprender qual a decisão estratégica que eu tomei para sair desse ciclo vicioso da reprovação e entrar no círculo virtuoso da aprovação. Ah, ficou bonito isso, né? Chique. Então tá, pessoal. Até às 19 horas. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.